E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero comentar aqui, né, um pouco sobre este assunto. O protestantismo, né? Como quem está nessas igrejas, né, protestantes não consegue, né, entender uma questão muito óbvia, né? Digamos que, usar aqui um exemplo, né? A energia para chegar em sua casa tem uma trajetória, né? Você sabe de onde veio, de onde vem, né? Aquela energia que você está usando. Você sabe de onde veio, né? De onde vem, né? Aquela energia que você está utilizando na sua casa. Mas se você fizer uma gambiarra, né? Se você fizer uma gambiarra, a energia chega também na sua casa. Só que do modo, né, ilegal. Você não é reconhecido, né? Você não é reconhecido. Na hora que for descoberto, você vai pagar, né, um preço. Você vai pagar um preço por aquilo. Então vamos tratar um pouco, né, deste assunto, né, nesse vídeo. Eu estou trabalhando aqui ao lado de uma igreja, né, protestante, né, pentecostal. Fazendo serviço ali ao lado de uma igreja, né, protestante, né, pentecostal. E por 3 vezes eu escutei, né, a reunião deles lá nas quinta-feira, por volta de 2h30 para 3 horas eles começam a celebração deles lá, né, o culto deles lá. É uma pastora, né, eu vejo uma mulher falando, gritando, muda até de fala, né, para falar. Enfim, eu estava observando ali umas 3 vezes, trabalhando ali do lado e vendo eles lá reunidos, cantando, né, louvando a Deus, pregando. Então eu pensei, né, a gente vê lá eles estão rezando, estão lendo a Bíblia, estão louvando, né, a Deus. O que tem, né, de errado nisso? O que tem de errado nisso, né? Não, nada. Se você olhar, não, estão louvando a Deus, tal. Se você olhar e não conhecer a história, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É que nem a questão da energia que eu falei, né? Se na sua casa tá chegando energia e os membros, né, de sua casa, tá utilizando a energia lá e não sabe de onde tá vindo. Só quem conhece, né, sabe de onde tá vindo. Se vem de modo legal, você está vindo de uma gambiarra, né? Você está vindo de uma gambiarra, de alguém que está, né, furtando, né, energia. E ouvindo ali do lado aquela gritaria, né, que o pessoal fazendo tudo isso, muitos não percebem isso, né? Muitos não se importa com isso, de onde está vindo, de onde veio as Sagradas Escrituras, de onde veio, né, o ensinamento sobre Jesus Cristo. Muitos não se preocupam com isso, se conforma com aquilo que está, né, ali, se conforma com aquilo que está ali. O que eu quero dizer é que ali falta o quê? Falta muita coisa para ser legal, né? Para ser do modo legal, falta muita coisa. Falta, né, um sacerdote legitimamente, né, ordenado. Falta, né, a sucessão apostólica, que é o que vai garantir que a sua energia, né, está vindo, né, do lugar certo, né? Que não é um roubo de energia, que não é um roubo de energia, né? Então falta o quê? Falta o sacerdote devidamente ordenado, né? Consequentemente falta, para ter um sacerdote devidamente ordenado, tem que vir da sucessão apostólica, né?
Então a pessoa não tem a sucessão apostólica, não tem um sacerdote devidamente ordenado, não tem a Eucaristia. Olha só, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou para os judeus, né, e para os discípulos: se vocês não comerem, né, da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá vida em vós. Ou seja, falta tudo isso. Olha só, ou seja, falta tudo, né? Não é simplesmente eu alugar um ponto, não é simplesmente eu alugar um ponto, né? Pegar uma Bíblia, louvar, né? Ficar ali, uma pastora ali, né? Pelo jeito é uma pastora, pelo menos as 3 vezes que eu vi, né? Dessas 3 quinta-feiras seguidas, era, né, uma pastora falando lá para o pessoal. Então fazer isso, né? A pessoa tem um ganho, tem um prazer em fazer isso. E aí, quem tá lá, como eu disse, né? Tá lá, não tá sabendo. Não se preocupe em procurar saber se aquilo tá de modo legal, né? Tá de modo legal. Como um exemplo da energia que eu usei, né? Como um exemplo da energia que eu usei. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu trago, né, para que os irmãos protestantes façam essa reflexão. Não basta você alugar um ponto, pegar a Bíblia, colocar lá o nome igreja tal. Não basta. Por quê? Porque tem que ter um rito, tem que ter aquilo que Jesus pediu para fazer, né? Jesus, né, instituiu a Eucaristia. Então, falta isso. Falta esse sacramento, né? O sacramento da ordem. O sacramento, né? O sacerdote, né, ministerial que Lutero, né, aboliu, que os protestantes, né, aboliu. Por quê? Porque daí fica fácil. Eu aboli, né, o sacerdócio ministerial para eu mesmo ser o meu sacerdote. Para eu mesmo ser, né, um sacerdote. Para uma mulher ser, né, fazer o papel ali de sacerdote em essas igrejas. Fazer o papel de tudo ali, né? Ela faz o papel de tudo ali. Só que quando a gente vai, né, para a Bíblia, desaprova tudo isso, né? A Bíblia desaprova tudo isso. A gente vê quando a igreja, lá no seu início, se expandia, né? Ela fazia isso sob a jurisdição dos, né, apóstolos. Ela fazia isso sob a jurisdição dos apóstolos. Então não tinha isso de uma mulher assumir, né, uma igreja, fundar a própria igreja. Não tinha isso. Nem do homem também, né? Não tinha isso do homem fundar a própria igreja, independente dos apóstolos. Isso aí, né, eu deixo esse desafio para os irmãos, né, protestantes, procurar nas Sagradas Escrituras se tinha igreja, né, independente dos apóstolos. Uma igreja que não respondia, né, aos apóstolos, que não tinha, né, a sucessão apostólica, que não tinha, né, a semente, a doutrina dos apóstolos, né? Não tinha nas Sagradas Escrituras. Então, quando você vê um grupo desses reunido, parece bonito, né? Canta louvores lá, bonito, né? Parece que está tudo certo. Para quem não conhece, está lá sendo enganado, né? Não está tendo a Eucaristia, não está, né, recebendo a Eucaristia, não vem da sucessão apostólica. Entende, meus irmãos? Então, como disse Jesus Cristo, né, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu preguei? Não foi em teu nome que eu falei? Olha só, né? Que perigo que esses irmãos, né, separados correm. Não foi em teu nome que eu fiz isso e aquilo? Parece uma igreja bonita, todo mundo bem vestido, louvando a Deus. Parece uma coisa que tá de acordo com a palavra de Deus. Mas não está, né, em pleno acordo com a palavra de Deus. Não está em pleno acordo com a palavra de Deus. Como disse, né, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, né? O apóstolo Paulo diz que subiu a Jerusalém para conversar com os líderes da igreja, sob pena de estar correndo em vão, de ter corrido e estar correndo em vão. E ele diz que os apóstolos, né, deram as mãos a ele e a Barnabé,
em sinal de uma comunhão, né, plena. Ou seja, os irmãos protestantes estão ignorando, né, as Sagradas Escrituras. Eles estão, né, ignorando as Sagradas Escrituras. Entende, meus irmãos? Eu digo isso aqui não é para arrumar guerra, né, religiosa com ninguém. É um alerta. Seja, né, seja sincero, procure nas Sagradas Escrituras. Seja sincero, procure nas Sagradas Escrituras. Se havia, né, igrejas independentes que não respondem, né, aos santos apóstolos. Não havia. Todas elas, diz os textos bíblicos, que em cada cidade os apóstolos instituíram, estabelecia, né, presbíteros para as igrejas. Ou seja, mostrando que era eles que estavam na jurisdição. Olha só, né? Leia as Sagradas Escrituras, leia Atos dos Apóstolos atentamente. Eram os apóstolos quem estabelecia, né, os presbíteros em cada cidade. Ou seja, em cada comunidade, em cada igreja que ia surgindo particular, elas recebiam essa jurisdição dos apóstolos para serem igreja, para ser igreja. Então, como é que esses pastores, né, essas pastoras hoje, que estão à frente de uma igreja, né, que não vem dessa sucessão apostólica, que não tem os sacramentos que Jesus Cristo instituiu, como é que elas são verdadeiramente igreja, né? Então veja, meus irmãos, eu estou tratando a coisa com respeito, por não querer que ninguém se perca, né? Tratando a coisa com respeito. Veja esse vídeo, analise direitinho, né? E veja se está certo isso, né? Não tem base bíblica, não vem da sucessão apostólica. Por mais que você diga, mas a Igreja Católica é isso, é aquilo, você precisa estudar a fé católica como ela realmente é, e não como uma caricatura que o mundo apresenta. Antes que seja tarde. Porque essas igrejas, por mais essas igrejas, né, protestantes, por mais que pareça bonitinho, né, o povo bem vestido, com a Bíblia na mão, né, debaixo do sovaco, como alguns dizem, né, por mais que pareça bonitinho, mas não é de verdade, né? Não é a igreja de verdade. Porque a igreja de verdade veio lá da sucessão apostólica e ela traz os sacramentos para a nossa salvação. A Eucaristia para a nossa salvação, né? Então, não é brincar de se reunir apenas, né, porque está bonitinho, porque o povo está bem vestido, estão louvando, cantando a Deus, tudo bem afinadozinho, que está certo. Não, não é isso que está certo. Lembra sempre da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, não foi em teu nome que eu preguei, não foi em teu nome que eu falei, não foi em teu nome que eu curei. Então veja, as Sagradas Escrituras desaprova, né, o protestantismo. E isso é muito fácil de entender. Como eu já disse, né, não havia igrejas independentes dos apóstolos. E por que é que hoje existe, né, milhares e milhares de igrejas independentes dos apóstolos, né? Porque precisa disso, meus irmãos. Se você acha que não precisa da sucessão apostólica, se você acha que a sua fé não precisa, você não precisa saber de onde está vindo, você está colocando a sua salvação em risco, né? Porque se você não sabe de onde está vindo, né, a sua energia da sua casa, se você aluga uma casa, né, ou compra uma casa e não está chegando a conta, né, da empresa responsável pela energia, se não está chegando a conta, se você não está pagando, então, peraí, tem alguma coisa, né, errado aí. Verifique se essa energia que você está usando não está sendo, né, roubada, né? Roubada. Tem gente que rouba energia. Mas quando é descoberto, repito, né, vai pagar um preço. Então, meus irmãos, se trata sim de verificar de onde está vindo a sua igreja. A sua igreja está vindo dos santos apóstolos? Ela está, né, em plena comunhão com os apóstolos de Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo? Não se engane, não basta você chegar aqui no comentário e dizer, tá sim, tá em pleno acordo com a igreja de Cristo, está em pleno acordo com os santos apóstolos. Não dá, só para se enganar, como eu digo, né, arrumar um
pretexto, né? Arrumar aí uma conversa para permanecer no erro. Seja, né, sincero. Seja sincero, trata a coisa com seriedade. Verifique, né? Se não é verdade isso que eu estou dizendo. A fé, para ser genuína, a estar em pleno acordo com nossos santos apóstolos, né? Com os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé tem que vir de lá. Tem que vir de lá, daqueles que foram testemunhas, né, oculares do sofrimento de Cristo. Eles que foram encarregados de estabelecer a igreja no mundo. Então a gente não pode romper esses laços com eles, né? Porque o apóstolo Paulo, né, reconhece isso e deixou isso escrito para nós, que sem as colunas da igreja, né, a corrida é em vão. Gálatas 2, versículo 2, né? Confira lá. Sem as colunas da igreja, a corrida é em vão. E tem milhares e milhares de igrejinhas, né, vivendo sem as colunas da igreja. Sem as colunas da igreja. Então não é eu que estou dizendo, meus irmãos, que o trabalho está sendo em vão. É a própria Bíblia, né? É a própria Sagradas Escrituras. Se você ama as Sagradas Escrituras, se você gosta, né, das Sagradas Escrituras, respeita as Sagradas Escrituras, então verifique lá, Gálatas 2, versículo 2. Sem as colunas da igreja, né, a corrida é em vão. Então muitos estão aí correndo em vão, segundo a própria palavra de Deus. Veja, então é isso que eu deixo nesse vídeo, né? Eu fiquei com vontade de fazer, né, essa gravação, porque estou trabalhando ao lado de uma igreja, né, protestante, e vi, né, esses encontros. E fiquei pensando, eles louvam, cantam 1h30, 2 horas lá na sua igreja, sem, né, estar em pleno acordo com a igreja de Cristo, sem vir da sucessão apostólica, sem ter sacramentos nenhum. Então, é lamentável, né? E isso a gente olha assim e diz, puxa vida, se na Sagradas Escrituras está dizendo que é preciso ter a Eucaristia, né, a presença real de Cristo para ser salvo, e essas pessoas estão desconsiderando isso, né? Não está levando em consideração isso. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês, que eu quis falar com vocês, né, nesse vídeo. Porque, como eu disse, né, não é para fazer guerra religiosa, mas é uma preocupação de todo cristão, né? Todo cristão de verdade. É uma preocupação com os outros, para que todos sejam um. Foi isso que Jesus Cristo falou? Não foi isso que Jesus Cristo falou? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar, né, nesse vídeo. Vamos parando, né, por aqui. Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário respeitoso, analise com sinceridade a questão, né? A Igreja Católica que você conhece é uma, e ela na realidade, o ensinamento dela, que você for analisar, se você for analisar, é outro. A Igreja de Cristo, ela subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Veja só, a Igreja primitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Creia nisso, né? Vá verificar, estude essa questão. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.